Olá, estou de volta a esse canal. Depois de muito tempo, resolvi retomar esse projeto que faz muito sentido para mim. Tem muitas reflexões, muitas coisas que eu aprendo, que eu leio, que eu vejo, que eu acho importante compartilhar com vocês. E eu quero reinaugurar esse cantinho com um tema muito importante, né, que eu acho que nós deveríamos refletir sobre ele, que é escolhas. Então, se você quer refletir, quer entender um pouco mais, quer pensar um pouco mais sobre esse tema, vem comigo. Bom, eu quero fazer esse vídeo assim bem solto, assim, bem tranquilo. Eu trouxe até algumas anotações aqui, né, que eu acho importante compartilhar com vocês. Na verdade, eu escrevi um texto bem bacana sobre esse tema que eu coloquei há alguns anos no meu perfil do Instagram. E relendo algumas coisas que eu já tinha compartilhado, eu falei, nossa, que interessante essa reflexão que eu tinha feito nesse momento, né? E eu quero compartilhar ela aqui com vocês, né? Que é sobre as escolhas, né? As escolhas que a gente faz na nossa vida. Na verdade, a gente acha que as escolhas elas só acontecem na nossa vida em momentos determinados, né? Quando na verdade não. Nós fazemos escolhas o tempo todo, né? Às vezes a gente não para pensar muito porque algumas escolhas saem de forma automática, né? Mas ela faz parte da nossa vida e está no nosso dia a dia, está na nossa rotina, né? Quando nós acordamos, então a gente escolhe, por exemplo, primeiro o horário de acordar, o momento de acordar, como nós vamos acordar, se nós vamos sair para trabalhar, qual é a roupa que a gente vai colocar, né, que roupa a gente vai vestir para ir trabalhar, se nós vamos tomar o café da manhã, o que nós vamos comer no café da manhã, se nós vamos escovar os dentes antes ou depois de tomar o café da manhã, se a gente vai acordar com tempo para fazer tudo isso, né, todas essas pequenas coisas que fazem parte da nossa rotina, se a gente vai fazer isso com o tempo, vai acordar com o tempo para conseguir fazer isso, ou se a gente vai sair correndo e metade das coisas que a gente deveria fazer, como tomar café da manhã, por exemplo, a gente não vai fazer e a gente vai sair correndo porque, né, a gente está atrasado para o trabalho, enfim, tudo é questão de escolha, né, parecem coisas pequenas, que às vezes não fazem muito sentido ou não podem parecer que não trazem muito impacto para a nossa vida, mas de uma forma ou de outra, sim, que trazem algum impacto e são escolhas pessoais nossas, né? Por exemplo, no trabalho, nós escolhemos a forma de atuar no nosso trabalho, se a gente vai fazer as nossas tarefas com empenho, com dedicação, com honestidade, ou se a gente vai ser aquele tipo de pessoa que é capaz de qualquer coisa para conseguir uma promoção, que vai passar por cima do outro, do colega de trabalho, para, né, conseguir se destacar aí dentro da empresa. Na nossa casa, com os nossos pais, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com a nossa família, a gente escolhe como nós vamos atuar quando nós estamos dentro desse ambiente, quando nós estamos dentro do nosso lar, quando nós chegamos do trabalho, se a gente vai agir com amor, com paciência, com respeito, ou se simplesmente a gente vai chegar na rua e vai descontar o nosso estresse e não vai querer conversar, enfim, né, se a gente não vai, a relação que a gente vai criar com a nossa família, com o nosso núcleo familiar, é uma escolha, né, depende de nós. Enfim, com as pessoas em geral, né, a gente vai escolher se nós vamos ouvir ou simplesmente acusar, né, em determinadas situações. Enfim, dos nossos amigos, por exemplo, nós vamos escolher
nós escolhemos, na verdade, né, se a gente vai querer participar ativamente da vida dos nossos amigos, ou dos nossos familiares, ou simplesmente ignorá-los, né, no decorrer da nossa jornada. Enfim, as escolhas, elas estão realmente em cada detalhe da nossa vida. Algumas escolhas são menos perceptíveis e outras mais perceptíveis, né? Mais pensadas ou menos automáticas, digamos assim, né? Algumas delas, por exemplo, a gente precisa realmente parar para pensar, analisar, colocar na balança os prós e os contras, né, para realmente decidir qual é a escolha que nós vamos fazer. E com relação a essas escolhas, todas elas são importantes, né, ao meu ver, tanto as escolhas em teoria, né, entre aspas, menos significativas, quanto as mais significativas. Mas, chamando um pouco a atenção para as escolhas mais significativas, a gente coloca na balança, né, os prós e os contras para decidir naquele momento o que seria mais apropriado, né? O nosso problema, né, ao meu ver, assim, eu acredito que às vezes a gente não sabe enxergar direito o sentido do que realmente é apropriado, do que realmente é adequado, né? E muitas vezes, né, o que nós costumamos colocar na balança são os valores, né, e as coisas palpáveis, né? E a lista dos valores muitas vezes pode até ser grande, mas o palpável pesa mais, né? E assim, muitas vezes a gente acaba pendendo para o lado errado, né? E que a gente acreditaria que seria o lado certo. O que isso quer dizer? Que muitas vezes a gente dá mais valor para as coisas palpáveis nesse sentido, nas coisas materiais, né? Nas coisas imediatas, né? Quando, na verdade, os valores, a lista de valores que a gente deveria ter, ou que a gente deveria parar para refletir nisso, é o que deveria nortear aí algumas escolhas nossas, né? E também tem uma outra questão que às vezes a gente não para assim muito para pensar, né? Que é difícil escolher sozinho, né? E arcar com as responsabilidades dessas escolhas, porque qualquer escolha que a gente faça vai ter uma consequência, boa ou ruim, dependendo da escolha, mas vai ter uma consequência, e é difícil arcar com essa responsabilidade sozinho. E muitas vezes, né, a gente tenta, as escolhas difíceis, a gente tenta racionalizar essas escolhas, quando na verdade, na maioria das vezes, elas são emocionais, né? E por medo de arcar com essas escolhas, né, com essas consequências, o que a gente faz é escolher o argumento de outras pessoas para embasar as nossas escolhas, né? Então a gente se apoia muito no outro, e não é um apoio positivo nesse sentido, senão escolher determinadas pessoas para nortear os nossos caminhos, as nossas escolhas. Por quê? Porque primeiro é mais fácil, né? A gente não precisa parar muito para pensar, para reflexionar sobre aquilo que a gente quer fazer. Então a gente vai muito pelo conselho das pessoas, né? Qualquer pessoa que seja, já seja um amigo, um familiar, um desconhecido, a sorte, enfim, né? E aí o que acontece? Por que a gente se apoia? E eu digo no sentido que não é num sentido positivo. Por que a gente se apoia nessas pessoas, né? Ou nessas situações para fazer as nossas escolhas? Porque se der errado, se vier uma responsabilidade
uma consequência, na verdade, ruim da escolha que a gente fez, aí a culpa não foi nossa, né? É muito fácil a gente colocar a culpa no outro das escolhas que a gente fez ou que a gente deveria fazer sozinho, né? Porque aí a gente entra numa posição de vítima. Afinal de contas, eu não tive escolha, né? Quando na verdade não é assim. Qualquer situação na sua vida, você vai ter uma escolha, né? Você vai poder escolher. Mas a gente prefere assumir essa posição de vítima mesmo, né? De se vitimizar e colocar a culpa no outro. Porque é mais fácil, parece que a gente não precisa muito arcar com as responsabilidades, né? Com as consequências daquela escolha. Ou então, quando não acontece dessa forma, o que a gente faz normalmente, né? Quando temos uma escolha muito difícil para fazer, a gente prefere fugir. Muitas vezes pode acontecer isso, né? A gente prefere fugir do que ter que tomar determinadas decisões, né? Que podem causar aí um impacto considerável na nossa vida ou às vezes deixar a gente numa situação de vulnerabilidade, né? O que acontece é que poder escolher, né? Ter a responsabilidade de escolha significa ter que abrir mão de uma coisa, escolher algo em detrimento do outro, né? Ou seja, selecionar, optar, preferir por determinada coisa, por determinada situação, enfim, né? E até porque não se pode ter tudo, né? Algo a gente vai ter que escolher. Eu costumo às vezes brincar, é um tiro na mão ou um tiro no pé, né? Dependendo da situação. Então, a gente precisa colocar na balança e reflexionar mesmo, porque realmente a gente vai ter que abrir mão de uma coisa em prol de outra coisa, ou em detrimento de outra coisa, enfim, né? Escolher uma coisa em lugar de outra, né? E aí é que vem a parte bonita, né? A parte significativa realmente, porque escolha significa responsabilidade, decisão, consequência, né? O que acontece é que, infelizmente, nós não fomos preparados para isso, né? A vida não prepara a gente para isso. E desde criança nós deveríamos receber esse tipo de preparo, esse preparo para a vida, né? Mas a gente não recebe, por isso que a gente não sabe, a gente não aprende a escolher, né? Por quê? Desde os nossos pais, né? Eles preferem muitas vezes fazerem as nossas escolhas, optar por determinadas coisas, por exemplo, uma profissão, opinar no nosso casamento, no nosso estilo de vida, enfim, na educação dos filhos, enfim, os pais, desde que a gente nasce, né, eles vêm aí colocando a sua opinião, né, digamos assim, e não ajudando muito com que nós possamos fazer as nossas próprias escolhas e com isso arcar com essas consequências, né? Então a gente sofre isso no decorrer da vida, dentro da nossa família, na escola, por exemplo, né? Que muitas vezes o formato ainda um pouco, ao meu ver, né, um pouco arcaico ainda do sistema educacional, não permite que os alunos façam as próprias escolhas, já seja num trabalho em grupo com quais as pessoas que o aluno quer colocar naquele grupo, o tema que o aluno quer estudar, enfim, né, a gente pode falar sobre esse tema e ficar aqui mais de uma hora refletindo sobre isso. Então, no decorrer da nossa vida, né, em várias situações, em vários âmbitos da nossa vida, a gente não tem muita opção de escolha, né, porque não é permitido mesmo.
né? E isso acaba gerando essa falta de habilidade, né? A gente não desenvolve a habilidade da escolha, e isso é muito importante, porque na nossa vida adulta, principalmente, a gente não vai mais, ou não deveria mais, se apoiar, não, e eu digo aqui no sentido não positivo, né? Porque sim, a gente pode receber conselhos de familiares, de amigos, enfim, mas se apoiar no sentido de, se eu tomar determinada decisão, como eu falei aqui, a escolha não foi minha, né? Então eu fui na onda de tal pessoa e por isso que deu errado, né? Então a gente acaba não desenvolvendo essa habilidade mesmo, né? Quando na verdade deveria. Em algum momento da nossa vida, a gente deveria parar para pensar, embora eu não tenha recebido o preparo adequado para fazer as escolhas necessárias para a minha vida, agora eu sei que eu preciso desse desenvolvimento, que eu preciso desse preparo, e como eu posso me preparar, né? Eu acho que a primeira coisa é fazer essa reflexão, né? E querer participar mais ativamente dentro da própria vida, né? Não ficar muito dependente de tudo e de todos. Até porque lidar mal com o conformismo é lidar bem com a liberdade de escolha, né? Quando a gente quer fazer as nossas próprias escolhas, a gente não se conforma, passa a não se conformar com as coisas que estão erradas lá fora, com as coisas que estão erradas na sociedade, né? Porque se a gente quer tomar as rédeas da nossa própria vida, né? Tomar o controle da nossa vida, deixar de ser conformado com determinadas situações, as coisas lá fora que impactam direta ou indiretamente na nossa vida, a gente vai passar a não se conformar, né? E com isso a gente vai passar a ser menos controlado, digamos assim, né? Porque a gente vai começar a desenvolver a nossa própria opinião, né? Isso é muito importante. Então, quando nós tomamos as nossas decisões, né, as nossas próprias decisões, escolhemos os nossos próprios argumentos, é que de fato nós nos tornamos quem a gente é, né? Porque enquanto a gente está sendo controlado pelo outro, já seja por um amigo, por um familiar, pela sociedade, pela mídia, pela política, enfim, o que seja, enquanto a gente está sendo controlado por outros fatores, né, sem tomar a rédea da nossa própria, as rédeas da nossa própria vida, nós não temos personalidade de fato, né? Então a gente só molda o nosso caráter, a gente só consegue descobrir de fato quem a gente é quando a gente assume esse controle e começa a tomar as decisões da nossa própria vida, né? Então é quando nós somos livres e capazes de direcionar a nossa própria vida, né? É quando nós somos conscientes, quando nós temos opinião e personalidade, tá? Então, é aí que de fato a gente descobre quem a gente é. E uma coisa, né, para finalizar, e que eu acho que a gente tem que ficar com essa última frase, assim, esse último ponto dessa reflexão mesmo, é que até o momento de nós morrermos, né, nós estaremos fazendo escolhas o tempo todo, né? Porque a vida é feita de escolhas. Então, o que a gente pode começar a fazer a partir desse momento é ressignificá-las, né? Ressignificar essas escolhas e mudar de fato o curso da nossa vida. E aí eu queria deixar um pequeno pensamento aqui, algumas palavras da escritora Lia Luft, que eu acho que resume assim um pouco toda essa reflexão que eu quis trazer aqui e compartilhar com vocês. E ela nos diz o seguinte: preferimos não ter de escolher. Para escolher, teríamos que discernir. Para discernir, teríamos de pensar. Parar para pensar parece complicado demais e triste.
quando na verdade deveria ser interessante. Então, seguimos a manada, infantilizados e superficiais, talvez sem maiores angústias, mas certamente sem maiores prazeres, conquistas, êxtases e alegrias. Bom, eu espero que tenha servido de algo para vocês e assim como toda essa reflexão que eu fiz foi pensando exatamente nessas palavras da Lia Luft. E eu acho que é um momento da gente acordar, assim, da gente despertar realmente, né? E começar a construir quem a gente quer ser lá no futuro, né? Começar a construir quem nós realmente queremos ser, né? A nossa personalidade de fato, né? E não ser o espelho das outras pessoas, o espelho da sociedade, o espelho das opiniões alheias, né? E sim construir as nossas próprias opiniões e as nossas próprias escolhas. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e nós nos vemos na próxima semana. Um grande beijo!